lemos a palavra revelada e inspirada do nosso Senhor, Sofonias capítulo 3, versos 15 a 20, diz assim: O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam um opróbrio. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que te cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, como eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Santíssimo e eterno Deus, louvamos pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Por ela, Senhor, queremos ser exortados, ensinados e edificados, Senhor, para que possamos dia a dia glorificar, Senhor, e viver de acordo com o que ela nos prescreve, diante do que ela, Senhor, nos adverte que devemos viver. Se conosco, Pai, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler então no livro de Sofonias, no capítulo 3, a salvação que vem do poderoso Deus. O Salvador poderoso é isso que Sofonias descreve nesses versos, ou nesses 20 versos que nós podemos ler no capítulo 3. Nós vemos então que Sofonias ele está escrevendo esse livro num período não muito diferente dos profetas das quais nós já passamos aqui: Abacuque, Miqueias, Naum, Joel e os demais. É um período em que Israel está sofrendo os reveses pelo seu inimigo. Inclusive o próprio texto narra aqui que eles estão afastados das festas solenes, que para o povo judeu era um motivo de muita alegria participar das festas estabelecidas no livro do Levítico. Então não estar nas festas também era um motivo de muita tristeza para aquele povo, porque cada festa tinha um significado. E então esse povo está precisando de salvação. Esse povo não tem alegria, esse povo não tem prazer, porque eles estão em volta do inimigo. E é claro, não dá para ter alegria, não dá para ter prazer na vida quando você está cercado de adversidade, cercado pelo inimigo. Você se vê acuado, você se vê oprimido, você se vê pressionado pela ação daqueles que estão opondo. Assim também foi e continua sendo em todas as guerras. Aqui não é diferente. Esse povo precisa da sua alegria, precisa voltar a ter a sua alegria. O relato da festa é justamente para mostrar que esse povo está sem alegria. Esse povo não consegue mais cultuar, não consegue mais ter prazer diante da situação. Então o Senhor promete que o Senhor trará de novo alegria a eles. O inimigo está feroz contra eles, o inimigo está se levantando de forma brutal, mas o Senhor promete trazer alegria de novo para eles, porque o Senhor salvará o seu povo. O Senhor salvará o povo que ele se aliançou, o povo que ele estabeleceu uma aliança, ele salvará, e ninguém vai destruir esse povo. E o Senhor também trará o quê? Um gozo, um prazer entre eles. E por que eles terão esse prazer? Porque o próprio Deus diz que estará no meio deles. Isso é muito interessante, meus irmãos. Sempre que a Bíblia fala de um prazer do povo de Deus, que o Senhor vai trazer um prazer ao seu povo, que o Senhor vai trazer alegria, vai trazer contentamento, o Senhor promete: vou estar no meio de vocês. Nós lemos na liturgia, o
Senhor no seu trono e o trono dele no meio. Mas essa é uma constante na Bíblia, o Senhor sempre no meio do seu povo, trazendo a ele o contentamento. O contentamento, né? O Senhor no meio significa que o Senhor está conosco. E não é uma promessa estabelecida pelos profetas, cumprida em Jesus Cristo, que o Senhor seria o quem? Quem é o Senhor Jesus para nós? É aquele que nos traz alegria. Qual alegria? Da salvação. E é aquele também que nos traz um prazer imenso, um gozo imenso, que é o que? Estar conosco todos os dias, o Emmanuel, Deus sempre conosco. Então, meus irmãos, esse texto vai nos ensinar isso, que o Senhor trará, como trouxe ao povo de Israel, depois de toda essa perseguição do exército, dos inimigos, das nações inimigas. Mas também olhando para nós, o Senhor promete alegria na salvação e prazer com Ele habitando conosco. E nós podemos ver isso em 3 pontos, meus irmãos, que são bem claros e objetivos para nós. No verso 15, Sofonias declara que o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Se os irmãos voltarem um pouquinho as páginas, né, os irmãos veem que os capítulos anteriores não são capítulos de um cenário bom. Capítulo 1, por exemplo, o que acontece no capítulo 1? Há ameaças pesadas contra Judá e contra Jerusalém. Olha como começa o texto: palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Aí o Senhor vai falar que consumirá homens, animais, consumirá as aves do céu, os peixes, né? E as ofensas com os perversos, e os exterminarei os homens sobre a face da terra. O Senhor está dizendo: eu vou aplicar o meu juízo, e o meu juízo ele se estenderá sobre toda a terra. Não vai escapar do meu juízo homem, animal, as aves do céu, né? Não vai escapar os peixes do mar, os perversos, todos eles receberão o juízo de Deus. E o Senhor continua dizendo que ele vai estender a mão contra quem? Contra Judá e contra todos os seus habitantes de Jerusalém. Por quê? E por que o Senhor vai aplicar um juízo contra Judá? Nós já vemos falando isso através de cada profeta. O Senhor promete a eles que vai exterminar do mal deles do meio deles o pecado. Por quê, meus irmãos? É lógica, tá? Se o Senhor quer habitar no nosso meio, o que ele precisa fazer? Nos purificar e tirar do nosso meio quem? Aquele que está ocupando o lugar de Deus. Isso é lógica. E aqui o Senhor diz que vai purificar Israel com esse juízo. Por quê? Olha só o que diz o versículo 4 do capítulo 1: exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes, dos ídolos e de seus sacerdotes. Meus irmãos, mesmo com a grande reforma de Josias, que foi um rei muito bom, mesmo com Josias fazendo aquela reforma, retirando do meio do povo de Israel os postes ídolos, retirando todo tipo de adoração, ainda sobrou um resquício que estava no meio do povo. E guarde bem isso: no meio do povo, aonde Deus quer habitar. Então Deus está dizendo: vai ter um juízo. E o juízo, antes de vir sobre os inimigos, assim como nós falamos em Abacuque, como falamos em Miqueias, como falamos nos profetas anteriores, Deus está dizendo de novo: antes de vir a redenção, a alegria, antes de eu estar no meio de vocês, juízo. Vocês receberão o meu juízo, eu vou purificar o meu povo. E com isso nós podemos aprender uma coisa que é lógica: quando Deus quer nos abençoar, meus irmãos, primeiro Deus nos purifica. Como um bom pai que Deus é, Deus nos santifica. E muitas vezes, por causa da nossa rebeldia, por causa da dureza do nosso coraçãozinho, o que nós temos que sofrer? Por causa da dureza do nosso coração. E para que Deus nos purifique, Deus precisa arrancar de nós aquilo que está no nosso meio, que está impregnado no nosso meio. Assim como foi com Judá, Deus tirou os resquícios de Baal. Lembra quem era Baal? Baal era o grande deus da fertilidade, era o deus que trazia prosperidade.
Era um Deus que era cultuado não só por Israel, mas pelas nações circunvizinhas, por causa da ideia da prosperidade. Então Deus está dizendo para eles que vai arrancar, porque é Deus quem traz a verdadeira bênção, a verdadeira paz para o seu povo. Então nós vemos isso, e o capítulo 2 não é muito diferente. Deus agora vai estender agora o seu juízo quem? Aos inimigos do povo de Deus, aos filisteus, a Etiópia, a Assíria, a Moabe e a Amon. Todos aqueles que se levantaram contra o povo de Deus, que triunfaram sobre o povo de Deus e que estão caçoando eu digo de fato, né? Estão tirando um barato da cara do povo de Deus, estão rindo da cara do povo de Deus, estão ali zombando, dizendo assim: derrotamos Israel, saqueamos Israel. Deus está dizendo: filisteus, meu juízo vai sobre vocês. Moabe, Amon, o meu juízo vai sobre vocês. Etiópia, Assíria, o meu juízo vai sobre vocês. Então, depois de Deus mapear isso e mostrar através do profeta que Deus estenderia o seu juízo e que Deus não deixaria ninguém impune, nem as nações vizinhas, e também o seu povo, porque Deus quer habitar no meio do seu povo. Então, no capítulo 3, Deus faz uma ameaça contra Jerusalém. De fato, no primeiro verso do capítulo 3, nós podemos ver claramente Deus falando: ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Olha que relato triste que o Senhor está narrando aqui através do profeta. O Senhor está dizendo que ela é rebelde, é manchada, ela não atende ninguém, ela não aceita disciplina, ela não confia em Deus e nem se aproxima de Deus. Então Deus continua falando dos seus príncipes, que são leões rugidores, os seus juízos são como lobos, e o Senhor vai descrevendo todo aquele cenário. Então o Senhor no capítulo 3 diz: depois que exercer o meu juízo, eu vou trazer alegria, eu vou salvar o meu povo, eu vou trazer purificação no meio deles, e eles vão ter um grande contentamento, uma grande alegria, que é ter Deus no meio do seu povo. Meus irmãos, com isso nós podemos aprender então rapidamente que Deus ele intervém, né? A intervenção redentora de Deus é muito clara no livro de Sofonias. Deus intervém, o Senhor afasta então as sentenças que eram contra o povo de Deus, aquilo que os inimigos disseram que iriam fazer com o povo de Deus, aquilo que eles disseram que iriam cumprir, que é massacrar, dizimar, exterminar o povo de Deus. Deus afasta as sentenças que eram contra eles, lança fora o inimigo, tá? E essa expressão aqui que o profeta usa no capítulo 15, quando ele diz assim, no versículo 15, que é afastar as sentenças, indica aqui uma remoção judicial. Não é simplesmente tirar uma coisa e colocar do lado, é uma remoção judicial, no sentido da culpa. O Senhor está dizendo que vai anular a condenação que era contra Jerusalém e vai expulsar os seus inimigos. O Senhor está dizendo: eu vou eliminar, eu vou tirar. Não é simplesmente um afastamento temporário, ou condicional, ou circunstancial. O Senhor está dizendo: eu vou eliminar, eu vou tirar isso de vez, de uma vez por todas, em um ato único, em um ato concreto. Aquilo que estava contra vocês, as sentenças que eram contra vocês. Meus irmãos, isso é muito claro para nós. Nós vemos na liturgia Romanos capítulo 1, que diz: uma condenação. Para quem? Aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Então a nossa sentença também foi anulada. Deus anulou a sentença que era contra nós, e Deus expulsou diante de nós aquele que tentava dizimar a nossa vida, aquele que tentava dia e noite nos destruir, porque agora nenhuma condenação é sobre a nossa vida. Cristo, em Cristo nós temos a nossa culpa removida e o nosso inimigo derrotado, conforme o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses capítulo 2, verso 15. Meus irmãos, então nós vemos que Deus ele intervém na história para nos redimir, para redimir o seu povo. Mas ainda há uma segunda ação de Deus que Sofonias nos descreve
para o nosso entendimento. Ele vai entender de uma forma redentora, mas versículos 16 em diante, até o 17, o Senhor vai mostrar a presença salvadora do rei. Olha o que diz aí, verso 16: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços, o Senhor teu Deus está no meio de ti, o poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então o Senhor está dizendo, falando aqui, que a presença dele vai ser uma presença salvadora, a presença salvadora do rei. O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, é uma promessa para Israel. É isso que o profeta começa dizendo: o Senhor estará no meio de ti. O verso 17 diz muito claro: o Senhor, teu Deus, estará no meio de vocês. E nossa, que interessante aqui, o título de rei de Israel, ele, embora quando nós lemos aqui, nós pensamos num rei físico, como Davi, como Salomão, Josias, Manassés e outro qualquer. Mas olha que interessante, o texto está descrevendo que o Senhor é o verdadeiro rei de Israel, é o verdadeiro rei. O verso 15 mostra isso. E se, não sei, na tua Bíblia, a Sociedade Bíblica, ela coloca propositalmente o rei com R maiúsculo. Claro que no hebraico não tem essa diferenciação, mas na nossa versão portuguesa, na nossa tradução portuguesa, o R maiúsculo é para mostrar que aqui não é um rei humano, mas é o verdadeiro rei, o Senhor, o rei de Israel, o Senhor que está no meio do seu povo. Então, esse título de rei de Israel que é dado ao Senhor, e Davi entendeu muito bem isso, lá nos Salmos, quando Davi se assenta, Salomão também, outros reis como Josias, entendem que eles estão sentados no trono, mas quem é o verdadeiro rei é o Senhor. Eles só são representantes de Deus. E esse título, meus irmãos, que o Senhor recebe de rei de Israel, aponta para um reinado messiânico, um reinado futuro, que é o reinado de Cristo, o Senhor, que ele continua intervendo ao seu povo, mas ele continua caminhando com o seu povo, e ele continua caminhando de forma restauradora. Deus, ele se alegra com o seu povo. Em Cristo, meus irmãos, que é o nosso Emanuel, nós podemos ver se cumprido a palavra: Deus está conosco todos os dias. Então, Deus promete: eu vou estar com vocês. Meus irmãos, e nós sabemos isso com a revelação toda pronta para nós, já descrita nas Escrituras, nós podemos ter essa confiança nos dias atuais. Ainda que as situações sejam difíceis, ainda que o inimigo se levante contra nós, nós temos uma certeza que nesta vida, enquanto aqui vivermos, nós não estaremos só, em momento algum. O crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele não está só. Desde uma criança mais nova que nós temos aqui, até o mais experiente, em todas as crises da vida, nós podemos saber que nós não estamos só. O rei de Israel, ele é presente conosco. Como diz aquela canção, né? Que Cristo caminha comigo, Cristo vai comigo, onde quer que nós vamos, ele vai conosco. Nós temos a presença de Deus conosco. E essa presença, meus irmãos, não é a presença para ter medo, não é a presença para que nós tenhamos receios ou outros sentimentos negativos, mas é para saber que Ele está conosco. E porque Ele está conosco, meus irmãos, então nós podemos ter a certeza de que nós somos vitoriosos na batalha que vivemos. O rei de Israel, ele se alegra com o seu povo, estando com eles, andando com eles e caminhando com eles. Mas ainda há uma terceira coisa que podemos ver aqui no livro de Sofonias, que está nos versículos 18 a 20. A restauração daqueles que foram feridos e envergonhados. Olha o que diz os versículos 18 a 20. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam o opróbrio, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. Farei deles um louvor e um
um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Meus irmãos, quando o Senhor usa essa expressão, salvarei os que cocheiam e recolherei os que forem lançados fora, é uma linguagem puramente pastoral. O Senhor está aqui pastoreando o seu povo, como um bom pastor pastoreia. Esse povo está o quê? Ferido. Esse povo, ele está emocionalmente abalado. Esse povo está com a sua mente totalmente perturbada pelos gritos dos inimigos, pela afronta dos reis que querem invadir a cidade do Senhor e aqueles que farão mal ao povo de Deus, ou que desejam fazer mal ao povo de Deus. O Senhor usa uma linguagem pastoral. O Senhor diz que Ele transformará a vergonha do seu povo em glória. O Senhor transformará a derrota em vitória, transformará a tristeza em alegria. E esse povo precisava conhecer o Senhor. Para que o Senhor habitasse no meio deles, o Senhor precisava também restaurar a alegria daquele povo. O seu coração precisava curar as feridas daqueles que sofrem. Precisava, meus irmãos, dar ânimo àqueles que estavam envergonhados por causa de todo o cenário que estava em volta do povo do Senhor. Meus irmãos, da mesma sorte, Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. É isso que diz o Evangelho de Lucas. O Senhor veio salvar aquele que estava perdido, aquele que estava numa situação de opróbrio, aquele que estava sem esperança, aquele que estava envergonhado por causa das lutas dessa vida. Meus irmãos, a igreja é este povo restaurado do Senhor. A igreja é este povo restaurado que torna louvor entre as nações. É o Senhor que muda a nossa sorte para que Ele seja louvado e nós tenhamos uma nova vida no Senhor. O Senhor promete a esse povo que está envergonhado. Quando nós vemos o Salmo 137, se não me falha a memória, quando aquele povo estava cativo por Babilônia, envergonhado agora, eles não poderiam nem tocar os seus instrumentos, e eles dizem que se colhem no céu da boca a nossa língua, mas nós não cantaremos para os babilônios as músicas de Sião. Eles escondiam seus instrumentos entre as árvores para não tocar os cânticos do Senhor para aquele povo. E durante toda a história de cativeiro nós vamos ver isso, esse povo totalmente ferido, não só fisicamente, mas emocionalmente. Esse povo envergonhado, porque agora eles não poderiam mais, por exemplo, fazer a festa da Páscoa. Que era a festa da Páscoa? É lembrar que o Senhor os tirou do Egito e da servidão, da escravidão. Eles não poderiam mais comemorar a festa dos tabernáculos. Eles não poderiam mais comemorar a festa de Pentecostes. Eles não poderiam mais comemorar as festas das trombetas, que eram festas que o povo se alegrava, eram festas inclusive com muita comida, como o povo de Deus gosta, e uma festa prolongada, com muitas canções, alegrias, por muitos dias. Agora eles estavam impedidos de fazer as suas festas e se alegrar no Deus libertador. Então o Senhor diz: eu vou mudar a sua sorte. Meus irmãos, não é exatamente assim que o Senhor fez conosco? Outrora, nós estávamos assim, sem alegria, tristes, cabisbaixos, sem motivos para viver. Então o Senhor mudou a nossa sorte, fazendo com que nós brotasse em nós a alegria do Espírito Santo, para que Ele, habitando conosco, pudéssemos ter alegria e podermos cultuá-lo e louvá-lo. Meus irmãos, Sofonias, ele aponta para a encarnação de Cristo, o verdadeiro libertador, o salvador do povo do Senhor, do povo de Deus. Sofonias mostra aquilo que iria acontecer e ia se cumprir em Jesus Cristo, o Deus encarnado, que é Deus habitando no meio do seu povo. A presença jubilosa do Senhor, o Deus da aliança, se
pessoa de Jesus Cristo, quando Ele habita entre nós, cheio de graça e verdade, cumpre-se aquilo, mas por algum momento talvez as hostes do mal, quando Jesus está na cruz morrendo, pode-se dizer, agora esse povo vai voltar a ser cativo, porque eu estou matando o seu libertador, estou matando o seu salvador. Mas Jesus prometera antes aos discípulos que Ele iria por um determinado tempo se afastar, mas Ele deixaria quem? O Espírito Santo para estar conosco todos os dias. E Ele disse claramente e abertamente, eis que estou convosco todos os dias. Então agora, nesse momento, nós podemos ter a certeza de que Deus está conosco, que Ele está conosco no meio do seu povo. E quando nós chegarmos em casa, nós podemos ter essa certeza, Deus está conosco. E em todo momento que nós andarmos por essas ruas, Deus está conosco. E amanhã, quando começar a nossa rotina de trabalho, nossa rotina do dia a dia, Deus está conosco. E assim será, meus irmãos, até o último dia de nossa vida. Deus estará sempre conosco, e que Ele prometeu e é fiel, e tem cumprido isso, conforme diz a sua palavra. Com isso, meus irmãos, nós podemos fazer algumas aplicações para a nossa vida, olhando para esse texto. Primeiro, meus irmãos, Deus prometeu aqui para o seu povo, o povo de Israel, o povo de Jerusalém, que Deus removeria a condenação, e Ele de fato removeu. Também o Senhor prometeu que removeria a nossa condenação, e Ele de fato removeu. Nós agora não temos nada que possa nos acusar. Não importa o que nós fizemos antes de Cristo, não importa o que nós fizemos antes de nascermos de novo. Nós vimos pela manhã hoje, uma manhã tão ímpar, tão gloriosa, que nós vamos lembrar por um bom tempo, recebendo os nossos irmãos Irani e Raimundo. Como é a alegria de quem nasceu de novo? Dá para descrever a alegria, dona Irani? Dá para descrever, seu Raimundo? Não dá. É algo que não tem uma explicação humana. Somente quem nasceu de novo pode descrever esta alegria, pode colocar para fora o que está dentro. O Senhor removeu a nossa condenação, portanto ninguém mais pode nos acusar de nenhum mal, nem Satanás pode nos acusar. E se alguém tentar nos acusar, meus irmãos, a palavra de Deus já está clara para nós: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso, meus irmãos, uma vez que Deus removeu o pecado removeu a nossa condenação, então o que nós devemos fazer? Nós devemos viver em gratidão e em liberdade, vivendo essa liberdade do Senhor. Devemos ser gratos a Deus, porque Ele removeu a nossa condenação. Isso é um motivo de gratidão, precisamos ser gratos a Ele. E como que nós podemos ser gratos ao Senhor? De várias maneiras, e uma delas está aqui nessa noite, você olhando para mim, olhando para você, nós cultuando a Deus, em gratidão a Ele, porque Ele removeu a nossa condenação. Mas há uma segunda aplicação que nós podemos fazer ainda, olhando para esse texto, que Deus habita conosco. E Deus habitando conosco, porque nós temos essa convicção e essa certeza de que Ele habita conosco, meus irmãos. O que nós precisamos fazer? Cultivar a consciência da presença de Cristo em nossa vida. E como é que nós fazemos isso? Olha o que nós lemos no capítulo 1, algo muito interessante. O Senhor dizendo ao povo de Israel que eles não aceitavam disciplina e que eles se afastavam do Senhor. Eles se afastavam do Senhor, e por isso veio a eles juízo. Uma vez que nós temos essa certeza de que Deus habita conosco, nós precisamos cultivar uma consciência da presença de Cristo. Nós precisamos entender que Cristo está conosco em todos os tempos e em todo o lugar. Não há um momento da sua vida que Deus não está contigo. Então você precisa desenvolver essa consciência. Portanto, quando este mundo nos oferecer as suas oferendas, nós precisamos lembrar quem está conosco. Nós precisamos lembrar quem está conosco. Quando nossos pés nos levarem para determinados locais, nós precisamos lembrar
quem está conosco. Uma figura disso, um exemplo muito claro disso nas Escrituras é Daniel. Daniel está vivendo em uma sociedade pecaminosa. Daniel está vivendo na Babilônia, mas Daniel não tem o seu coração na Babilônia, porque ele sabe que mesmo na Babilônia Deus está com ele. Mas ainda que Daniel foi levado para a cova dos leões, ele sabia, Deus está com ele na cova dos leões. Não há nenhum lugar deste mundo em que você possa pisar, em que o Senhor não esteja com você. Por isso, meus irmãos, desenvolva essa consciência. Cristo está comigo. E porque Cristo vai com você, então se faça uma pergunta: aonde os meus pezinhos limpos e cheirosos vão pisar? O Senhor pode pisar também? Aonde eu vou entrar? O Senhor pode entrar também? Lembrando-se de que o Senhor é santo, e por causa da sua santidade Ele não pode contemplar o mal, o pecado. Então nós precisamos ter essa consciência para que não venhamos a cair em julgamento, como o povo de Israel foi julgado, por se afastar do Senhor e por não aceitar a disciplina do Senhor. Mas ainda há algo que nós podemos ainda aplicar na nossa vida aqui, é que Deus se alegra em nós. E por causa dessa alegria que Deus tem em nós, meus irmãos, por sermos do seu povo, por sermos lavados por Ele, remidos por Ele, para que Ele viva, habite no nosso meio, nós precisamos então viver uma espiritualidade de alegria. Meus irmãos, de todos os moradores da terra, não sei, hoje deve estar em torno de 7 bilhões de pessoas, se tem pessoas que têm motivos para dar um sorrisão alegre, mostrar esses dentes bonitos, com ou sem aparelho, somos nós. Somos nós. Não importa se nós estejamos cansados, não importa se o dia hoje foi terrível, não importa se as perseguições, lutas e tribulações vieram como chuva sobre a nossa cabeça, você e eu temos motivos para darmos gargalhadas e nos alegrarmos, porque Deus se alegra em nós. E por isso a nossa espiritualidade precisa de alegria. Não dá para a gente estar na presença de Deus, né? Como brincam alguns, né? Cantando a alegria está no coração. Não dá, né? Não combina. Nós somos um povo alegre. Nós temos que nos alegrar no Senhor. Ele é a nossa alegria e Ele se alegra em nós. Por isso vivamos uma vida com alegria. Com alegria. Meus irmãos, uma vez que Deus restaurou os nossos, nos restaurou as nossas feridas, ou restaurou as nossas feridas, então nós devemos servir aqueles que estão quebrantados. Uma vez que Deus nos curou, nós temos que também ser os servos do Senhor, instrumento dele, para os quebrantados, para aqueles que estão feridos. Uma vez que Deus mudou a nossa vida, tirando-nos do pecado, nós temos que ser instrumentos de Deus para ir até aqueles que estão feridos pelo pecado, que estão machucados pelo pecado. É dever nosso, meus irmãos, uma vez que nós fomos comprados por Ele. Deus transforma a nossa vergonha em glória, e por isso, meus irmãos, nós devemos confiar na fidelidade daquele que faz nova todas as coisas. Porque Deus mudou, nos transformou a nossa vergonha, aquilo que nos humilhava, aquilo que nos dava vergonha, aquilo que nos dava tristeza. Deus mudou isso, então nós temos que fazer o quê? Confiar em Deus, confiar no Senhor, ter confiança na fidelidade de Deus. Deus continua fiel, Ele não mudou e não vai mudar. Não importa o que aconteça, Deus permanecerá fiel à sua palavra. E Ele prometeu que vai nos salvar, meus irmãos. Ele vai nos salvar. E se Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, é porque Ele está conosco todos os dias. Confiamos no Senhor. Meus irmãos, o Deus que julgou, agora reina com misericórdia. O Deus que julgou o seu povo, Ele torna-se, sempre foi rei do seu povo e sempre agiu com misericórdia com o seu povo. Ele habita com o seu povo. Ele celebra a restauração do seu povo, como diz Sofonias aqui no versículo 17, do capítulo 3. O Senhor teu Deus está
está no meio de ti, poderoso para salvar. Cremos nisso. O nosso Deus, meus irmãos, está no nosso meio neste momento, e Ele é poderoso para nos salvar de todo o mal. Meus irmãos, precisamos crer nisso, precisamos crer nessa promessa, precisamos crer na palavra daquele que não mente, daquele que não se engana, daquele que não comete equívocos, daquele que é santo, 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 conforme lemos na liturgia em Apocalipse. E por isso, meus irmãos, nós vamos neste momento cantar uma oração pedindo ao Senhor que continue conosco no nosso meio, como Ele prometeu de fato, e que se por algum motivo, por alguma situação, nós tentarmos ou escorregarmos ou tropeçarmos, que Ele nos guarde pelo seu poder, que Ele permaneça ao nosso lado, que Ele nos dispense o seu cuidado, que Deus nos guarde pelo seu poder, que Ele nos guarde pelo seu poder, e então estaremos todos nós juntos com o Senhor, pelo seu poder e pelo seu amor. Que Deus nos guarde em seu amor.